Então, cheguei ao meu 11º vídeo. Olha, para quem não queria fazer nada, para quem não queria se expor, para quem não queria gravar, eu acho até que eu fui longe. E não foi difícil. Bastou uma coisa: eu saí da minha zona de conforto. E assim, foi muito fácil. Eu tive um pensamento, tive uma vontade e executei. Pronto. Era tudo o que eu precisava. Botei a câmera, comecei a gravar. Era muito fácil. E eu não sabia. Todo mundo falava que o mesmo cara que eu sou do lado de fora, eu tenho que ser aqui no vídeo. E não era difícil fazer isso. Bastava eu ter um pingo de vontade de passar essa minha zona de conforto. De ultrapassar essa zona de conforto. Mas como? Foi difícil, não foi? Isso é que é o problema. A nossa zona de conforto, ela foi feita para dar uma segurança pra gente. Eu vou tentar desenhar aqui na tela o jeito para explicar o que seria exatamente a zona de conforto. A gente tem um círculo. Dentro desse círculo, a gente tem os mesmos amigos, restaurantes, as mesmas comidas, o mesmo programa, mesma academia, mesmo exercício, mesmo trajeto, mesma roupa, mesma bebida, mesmo emprego, mesmo trabalho, mesma carreira. Tudo isso está dentro da zona de conforto. Mas o que a gente tem do lado de fora dessa zona? Do lado de fora dessa zona, a gente tem nova carreira, novo emprego, novo trabalho, novo trajeto, novo restaurante, novos amigos, falar com pessoas estranhas, conhecer lugares diferentes. Isso tudo é fora da zona de conforto. Mas o cérebro, ele é programado para exatamente fazer o contrário, deixar a gente dentro dessa nossa zona de conforto. No momento que ele vira pra gente e fala assim: para que você vai pegar um novo trajeto se você faz esse trajeto 20 vezes e ele funciona? Para que você vai trocar de roupa se essa roupa que você usa, esse modelo que você usa é o modelo que tá certo, você consegue ir pro trabalho, voltar, se chama atenção? Ei, para que você vai fazer mais amigos se só os que tem já te satisfaz? E o trabalho, você já trabalha nisso há tanto tempo, vai começar do zero de novo? É tudo isso que o teu cérebro vai jogando para não deixar você sair da zona de conforto. Já parou para reparar nisso? Mudar de carreira, nossa, eu acho que o jeito mais forte que eu fiz de sair dessa zona de conforto foi quando eu mudei de carreira. Eu tinha uma carreira toda estruturada, que eu estudava, era aquilo, e eu tinha muito conhecimento, só que de repente, de uma hora para outra, eu apertei um botão e falei: acabou, eu não quero mais. Eu mudei de carreira. Eu parei, eu fiquei 6 meses entendendo para onde realmente eu queria ir. Qual seria o caminho que eu ia seguir? Não que eu já não soubesse, mas eu estava precisando estudar um novo mercado que eu ia entrar. Porque eu estava saindo de um mercado que eu ganhava bem, que eu já tinha o meu currículo pronto e eu tinha conhecimento técnico de tudo que eu fazia. Então assim, era só ir se atualizando. Só que eu não era feliz. Aquilo me incomodava muito por dentro. Num determinado momento, eu resolvi sair e fazer o que realmente eu queria fazer. Ou pelo menos era o que me daria certeza de ter o prazer de trabalhar com aquilo. E foi. Foram 6 meses que eu fiquei ali estudando, pensando. Primeiro eu tive que relaxar, né? Porque foi muito tempo que eu trabalhava, eu nunca tirei férias e foi uma coisa em cima da outra. E eu precisava, acho que, me encontrar comigo mesmo. Foi o silêncio, como eu falei, às vezes ele é importante. E para mim, naquele momento, foi. Eu precisava entender, eu precisava sair daquela vida casa, trabalho, casa, trabalho, casa, curso. E eu não parava um minuto, e aquilo, empresa, e eram 5 empresas. Eu trabalhava viajando no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Cara, aquilo não era vida. Eu ganhava muito bem, mas por dentro eu estava acabado. Eu estava destruído. E aquilo eu sabia que lá na frente eu ia ter que pagar uma conta. Porque, como eu sempre falo, a vida é um boteco. Você pode pedir o que você quiser. Lá na frente vai ter uma conta. Lá na frente. E essa conta você tem que pagar. E eu não queria pagar essa conta. Porque eu já estava muitos anos trabalhando na mesma coisa e eu não me via mais fazendo aquilo. Por mais que eu ganhasse bem, por mais que eu fosse muito bem estruturado, tivesse muito conhecimento, eu não estava satisfeito. Então, vamos furar a bolha, vamos passar para fora da nossa zona de conforto. Porque seria muito bom a gente viver num mundo encantado, que esse mundo encantado aparecem as melhores oportunidades, aparecem os melhores empregos, aparecem as melhores pessoas, tudo isso batendo na nossa porta. É um mundo de mágica. Só que o mundo que a gente vive não é esse mundo de mágica.
O mundo que a gente vive, ele é muito cruel. E as pessoas que não se atualizam, as pessoas que não estão preparadas, que elas não querem romper essa barreira, elas não conseguem evoluir. Elas não conseguem chegar do outro lado do medo. Porque o que separa você do mundo aqui fora, da sua zona de conforto para o mundo aqui fora, é o medo. Ele que é a barreira, ele que é o muro que está entre você e o mundo aqui fora. Falando assim parece até fácil, né? Vou romper. Não é fácil. Não foi fácil. Não é fácil. Conheço milhares de pessoas que elas não têm a mínima vontade de sair dessa zona. E não julgo ninguém, porque ainda bem que nem todo mundo nasceu para ser igual a todo mundo. Imagina se todo mundo tivesse nascido para ser médico. Pronto. O mundo ia ser feito só de médico. Não ia ter mais nenhuma profissão, só médico. Então, assim, imagina se todo mundo nascesse para ser engenheiro. Pronto, só ia ter engenheiro. Não. Então, eu acho que isso é muito importante. Cada pessoa tem um sentimento diferente. Cada pessoa tem um espírito desbravador e outros não. Tem pessoas que se sentem bem dentro da zona de conforto, daquele mundo mágico, porque o cérebro indicou isso e ela entendeu que aquilo é o que ela quer, é o que ela precisa e ela não precisa nada. Ela vive ali dentro e aquilo tudo daquele ecossistema dentro da zona de conforto para ela é o necessário. Só que quando você consegue ultrapassar pela primeira vez esse muro, quando você consegue chegar do outro lado, você começa a enxergar oportunidades, começa a entender um mundo que você não sabia que existia. Você começa a ver que tem muitas ações, tem coisas muito grandes aqui fora, mas que você precisa ser grande, você precisa ser corajoso, você precisa ser valente para chegar ali também. Porque, como eu disse, não vai vir de mão beijada. Não vai vir de mão beijada. Não estou julgando ninguém. Eu estou contando a minha história, eu estou contando as minhas escolhas, eu estou contando a minha vida. Que, se alguém assistir esse vídeo e se identificar, fica à vontade para comentar. A zona de conforto, para mim, é o cemitério dos sonhos. Tudo que a gente sonha na nossa vida é aqui dentro da zona de conforto que ela morre. Imagina uma pessoa que trabalha 25 anos, 30 anos na mesma empresa e de repente é mandada embora. Ela pode ser muito inteligente, ela pode ter muita experiência, mas ela talvez não vai conseguir se colocar no mercado em outra empresa, porque ela estava tão condicionada a viver dentro daquela zona de conforto minúscula, aquela pessoa que vive um relacionamento 25 anos com outra pessoa. Quando ela sai do relacionamento que acabou porque ela quis ou porque foi expulsa, enfim, o que aconteceu, ela não consegue nem conversar com outra pessoa, porque há 25 anos com a mesma pessoa, ela não consegue nem dialogar, estabelecer um contato, como chegar e falar, num mundo que está tão diferente hoje. Já parou para pensar nisso? E como é que faz para sair dessa zona de conforto, então? Como eu fiz para sair dessa zona de conforto? Eu vou contar. Para eu conseguir furar essa zona de conforto e ir para um lugar de fora, eu tive que mudar foi a minha perspectiva, como eu olhava as coisas. Aquilo que eu olhava talvez como um desconforto, eu comecei a olhar de uma forma diferente. Eu comecei a olhar como se fosse confortável fazer aquilo. Como se fosse confortável eu pegar um outro trajeto em vez daquele que eu sempre peguei todos os dias. Como eu mudar de bairro, eu mudar de cidade, eu mudar de país. Eu vivi em outro lugar, conhecer vizinhos novos, conhecer pessoas novas. Isso tudo que talvez poderia ser um desconforto, eu olhava e falava, deve ser maneiro você morar em outro bairro, deve ser maneiro você morar em outra cidade, deve ser muito bom morar em outro estado. E isso foi me ajudando, porque tudo que eu achava que não era confortável, eu olhava com os olhos de que, cara, isso é muito bom. Eu tenho aquele carro, eu adoro aquele carro, mas eu não gosto muito de fazer. Cara, experimenta os carros. Vai no restaurante, sempre pede o mesmo prato. Mas eu gosto. Tá bom, mas o restaurante não vive só daquele prato. O restaurante vive de vários outros pratos. Então você tem que pedir outros pratos. São microações que vão gerando micro resultados. Pode parecer balela, mas isso é muito importante. Ninguém vai apertar um botão que da noite pro dia você sai da sua zona de conforto e tudo foi resolvido. É devagar, mas é tentando. É absurdo a forma como eu olho hoje para trás e eu vejo o quanto eu era limitado lá atrás
quando eu era dentro daquela zona de conforto. E assim, a minha vida melhorou muito quando eu perdi o medo. Eu atravessei essa barreira e eu comecei a me expor para outras situações, a conhecer pessoas novas, a frequentar lugares diferentes, a comprar coisas diferentes, a viver em lugares diferentes. Isso foi mudando, porque você vai agregando e tudo na sua vida. Você pode perder carro, você pode perder apartamento, você pode perder dinheiro, pode perder joia, pode perder celular, você pode perder o que você quiser na sua vida. A única coisa que nunca vão tirar de você é o conhecimento que você adquire. Isso, quando entra aqui, ele não sai mais. E isso é muito importante, porque quando você já saiu da sua zona de conforto, você está do lado de fora, se por um acaso você voltar para essa zona de conforto num momento da sua vida, por todas as coisas novas que aconteceram, que a sua zona de conforto era desse tamanho, de repente você resolveu sair desse círculo pequeno, ir para fora, conhecer um novo mundo, conhecer pessoas novas, teve novas experiências, viveu um novo mundo, a sua zona de conforto ela aumentou de tamanho. Não é que ela acabou, ela aumentou de tamanho. A minha zona de conforto já foi deste tamanho. Ela foi para este tamanho, depois passou um tempo, foi para outro tamanho. Por quê? Você sempre tem que passar essas barreiras. E quando você começa a passar, você já sabe como fazer isso. Não precisa ninguém te ensinar de novo, porque você já sabe o caminho, você já sabe o que você tem que fazer. Então assim, essa é a diferença. Você vai fazer uma vez, depois que você aprender, acabou. Aí é pra vida toda. Toda vez que surgir uma chance de você sair da sua zona de conforto, pegue, encare. Por mais pequena que seja a chance, faça. Você vai ver que não dói, você vai ver que não dói, você vai ver que é fácil. Mas encare isso como um bem para você, um bem para sua família, um bem para quem vive perto de você. E de verdade, quem não te acompanhar, paciência. Você acha que alguém está preocupado com você? Ninguém está preocupado com você. A única pessoa que tem que estar preocupado de verdade com você é você. A gente vive num mundo hoje tão individual que todo mundo está preocupado com o que vai postar, com o que vai falar e está cagando um quilo para os outros. Não tem mais aquilo que era antigamente. Ah, porque eu não quero, eu tenho minha reputação aqui. Que reputação que você tem? A reputação que você tem é uma reputação que você tem na sua cabeça, que você acha que os outros têm essa reputação de você. Mas você não sabe o que os outros falam de você. E aí você está ali limitado dentro da sua zona de conforto, porque você acha que dentro da sua zona de conforto você é o cara que manda. Você não manda nada. Porque eu não mandava. Eu percebi que eu não mandava. E eu me preocupando com a minha reputação, quando outras pessoas estavam errando 300 milhões de vezes, porque todo mundo erra. Todo mundo erra nessa vida. Todo mundo já fez alguma coisa. E você está preocupado porque o seu erro, porque você errou. Cara, o maior erro é você continuar onde você está e não evoluir, porque todo mundo está evoluindo, todo mundo está andando, todo mundo está desenvolvendo. E você tem que fazer a mesma coisa. Foi isso que eu fiz dentro de mim, foi isso que bateu aqui dentro. E eu resolvi sair para fazer, botar a cara para bater. Foi aí que eu mudei de vida. Eu não gosto de ser o muro das lamentações, eu não gosto de mimimi, eu não gosto de falar algum problema que eu estou passando, porque eu não gosto de ouvir. Então assim, por que eu vou falar uma coisa que eu não gosto de ouvir? Tá com um problema? Foca na solução do problema. Não foque no problema. O problema por si só, ele já se inflama, ele pega fogo. Isso eu tenho dentro de mim. Quando eu chego para resolver alguma coisa, eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber como eu vou resolver ali. Porque para que eu vou perder tempo entendendo o que aconteceu? Por que eu tô naquela situação? Eu não quero saber. Eu quero saber como eu saio daqui, como eu resolvo isso, como? É assim. Simples assim. E de novo, para eu conseguir o que eu consegui até agora, para eu conseguir chegar onde eu cheguei, não foi da noite pro dia. Uma planta não nasce da noite pro dia. Sabe aquele ditado que você tem que atravessar um deserto para depois chegar no paraíso? É ali, é aquele caminho, o deserto, que muita gente desiste no meio do caminho e não consegue. Ah, não, deixa eu voltar para onde eu tô. Não, deixa eu voltar para onde eu tava, porque ali que, nossa, ali tá bom demais. Pra quê? Não sei nem o que eu vou encontrar lá na frente. Pô, não sei nem se vai ter alguma coisa ali. Isso aí, ó. Cheio de sonho morto pelo chão do deserto.
Basta você querer continuar o seu sonho, porque o sonho é seu, não é de ninguém. Ninguém vai viver o seu sonho. Ninguém vive o sonho de ninguém. Quando você atinge o seu sonho, muitas pessoas querem desfrutar do sonho com você. Mas o sonho era seu, não era de ninguém. Quantos negócios eu já tive que passaram na minha cabeça, eu tive ideia de fazer. Eu procurei pessoas para sonhar junto comigo e eu tomei uma negativa. Porque eles não viam o que eu via. Depois que deu certo, aí queriam, mas aí eu já atravessei o deserto todo sozinho. Aí eu não preciso mais. Agora, mas tudo que eu fiz na vida deu certo? Não. Muita coisa deu errado. Muita coisa, muito sonho morreu no meio do caminho. Mas eu tentei. Eu tentei atravessar o deserto várias vezes. Eu tentei sair da minha zona de conforto várias vezes. Quando eu saía da minha zona de conforto, eu estava livre. Parece que aquelas paredes vão crescendo de novo, sabe? E aí você fica em outra zona de conforto. E aí, de repente, eu já tinha pulado o primeiro, pulei o outro. E essa foi minha vida. E é a vida até agora. Então, assim, não é simples. Não é simples. Mas também não é difícil. Não é uma coisa do outro mundo. É mais simples, talvez, você romper seus medos diariamente do que construir um foguete que dá ré. Entende a comparação? Como é simples? Aí eu não falo com ninguém, eu não consigo interagir com as pessoas, eu não gosto. Tá bom. Sai na rua amanhã de manhã, a primeira pessoa que passar na sua frente, que você não conhece, fala assim: bom dia. Só isso. Se ela não responder, tá tudo certo. Quando for numa lanchonete, for num restaurante, for numa loja de roupa, a primeira pergunta que você faz: qual é seu nome? Ah, meu nome é Juliana. Juliana, obrigado, tá bom? Tenha um bom dia. Acabou. Vai se tornando um hábito. Você vai mudando dentro de você. Não adianta consumir livro, não adianta consumir curso, não adianta consumir internet, não adianta consumir essas merda toda se você não botar em execução. Não adianta. É o que eu já falei em outro vídeo. É uma gordura digital, uma gordura mental que você vai botando e você não consegue processar, você não consegue digerir. Então, cara, começa com pouco. É simples. Chama as pessoas pelo nome, descubra o nome das pessoas, agradeça as pessoas, comece a interagir. Isso é que vai fazer você começar a mudar. Uma coisa para terminar esse registro e que me fez, e que foi, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito a fugir da minha zona de conforto, a sair dessa zona de conforto, foi o network. Conhecer pessoas, ser interessante para as pessoas. Quando você se torna uma pessoa interessante e você faz network, você conhece as pessoas, o seu mundo abre e esse muro dessa zona de conforto, ele fica muito baixo. Você só não sai se você não quiser. É isso aí. Encerrando aqui.